Ô, Eita, ela tá falando. professor, me quer te chamando, tá escutando não? O Alisson Cauã, Professor! você fez as coisas que eu mandei, porque eu não recebi nada aqui de você, viu? Não recebi nada de você aqui. Oh, Ah, Lucas, tá vendo que você tá escrevendo? O problema foi de professor, conexão. Oi, Miquel. sexta também não tem aula não, é? Oi, Miquel. Sexta tem aula não também não, Fala, é quinta e homem. sexta. Sexta também não tem aula não, é? Jader, Hein? você pode aí colocar aí. Eu não estou escutando ninguém. Ninguém está falando nada, então... Professor! O sininho aqui está batendo aqui. Oh, Então, eu vou continuar. Letícia, você está me ouvindo? Está me ouvindo, Letícia? Letícia? Professor! Não estou escutando ninguém. Eu tô escutando, sim. Ah, tá certo. Agora eu escutei, Letícia. Professor! Oi. Ai, aleluia! O Miquel tá te glória a perguntando faz Deus. meia hora. Eu tava esperando, eu falei, Miquel e tal. Quinta e sexta não tem aula, né? Tem não, graças a Deus. É folga. Essa é a última aula, é? É não, ainda tem aula de arte, viu? Quinta e sexta não tem aula. Isso aqui é aula de arte, não? É o quê? Essa não é aula de arte? Não, essa é não, aula é de redação. Ainda? A aula de arte é de 11h10, começa de 11h10 já, né? É 10h49 agora. Ai, meu Deus. No horário só tem uma aula de redação e uma de arte. Mas você não sabe não, porque eu disse a você, eu disse que o professor Gaudêncio estava com problema na internet e eu iria dar as aulas que era com ele, com as outras turmas. Preste atenção que eu falo. Jader, aparece aí, Jader. Bota aí, Jader, porque aqui não está dando não, porque o negócio está puxando aqui e está desativando aqui. Bota aí o slide. Que danada é isso aí, hein? Fogos, velho? Jader, aqui, Eu vou colocar, Jader. calma. Jader, bota aí o slide. Gente, é aula de redação. Nós estamos aqui para falar, vou revisar sobre romance, notícia e crônica. E vou dar umas... Professor, Oi, tem alguém mexendo no negócio de apresentador. tem nada de ninguém mexendo. Eu, Pode ir. professor. Tá tão Sim, mexendo. professor. A Sim, aula. porque eu vi o apresentador e depois foi Ícaro. Um de cada vez, um de cada vez. Tá a primeira vez que eu tava falando. Sofia falou, eu não escutei nada. Sofia falou, não escutei nada. Fala aí, Sofia. Um de O cada vez. professor estava mudando aqui de organizador. De co-organizador. Não, eu botei como organizador, foi Jader. E ele tá como apresentador. E o professor Foi assim, professor. Eu virei. a Marconildo e a Everton e um monte de gente. Isso Eu na virei aula apresentadora, aí depois apareceu o Ícaro, aí depois apareceu o Esther. Não, mas é o problema do sistema mesmo. Ivone, você ia falar, era isso, era? É, professor. Ah, então tá certo. Mas aqui o apresentador tá como Jader. Jader, Sim, passa aí. agora, se eu passar mais antes, eu vou falar uma coisa. Tinha alguém mexendo no meu negócio de apresentador. Aí Eu eu vou sei que mexer agora. Sou eu que estou mexendo para botar no Jader celular. Agora eu mudei.
Tem que Já estar no aparecendo o tempo celular. todo. Que tá aparecendo o tempo todo. Você é apresentador, sendo que isso não aparece várias vezes seguidas. Aham. Vai aí. Agora é Ícaro, o apresentador. Agora tá Não. como Ícaro. É porque quando eu falo muito, eu botei várias pessoas e o computador está assumindo a característica, está dando pane no sistema. Vai, Jader. Vou passar agora, calma. Obrigado. Então, lembrar, sexta, quinta e sexta não vai ter aula. Os pagamentos da escola tem que agendar com a diretora, viu? Que é isso, hein, Jader? Tem dois Jader aqui. Dois Jader. É um computador e É outro porque celular. um está no computador e outro está no celular. Pronto. Não apareceu nada com nada. Vai aparecer agora. Quinta-feira não vai ter aula por quê? Quinta-feira é dia do professor. E sexta-feira é imprensado. É o dia de folga da gente. Sexta-feira é o quê, professor? É imprensado, é dia de folga da gente. Tá certo? Vamos aqui, olha. Espera aí, Jade, deixa eu só voltar, porque o oitavo ano não estava na aula anterior. Bota no primeiro slide. Bota no primeiro slide, aí eu vou falando, aí você vai passando. Gente, olha, na última aula de redação, a gente falou sobre o romance, a crônica e a notícia. O romance, ele é uma narrativa longa. A crônica é uma narrativa curta com o fato do dia a dia. E a notícia passa a informação daquilo sem muita diferença. Então, não tem, você dá a notícia só passar aquela informação. Aí vamos passando já. Próximo slide. A gente viu a notícia, criança trocada por casa é apresentada no Paraná. Então, a gente viu que uma mulher pobre trocou o filho, não só ela, mas teve outros que trocou por tijolo, material de construção, deixa eu ver o que mais aqui, cesta básica, certo? A gente vê que isso é um problema social grave e que é um assunto que deve ser debatido, ok? Então, tem a matéria no jornal. O jornal ele tem um título, ele também tem um subtítulo, que aí não está aparecendo, mas toda notícia tem. Aí essa aí não tem. Aí é chamada de linha fina. E o primeiro parágrafo é o like, certo? É o like. Aí, essas são as três partes da notícia. O título, o subtítulo, que é chamado de linha fina, e o slide, que é o primeiro parágrafo. Aí a gente vai agora para o próximo slide. Então, dentro dessa notícia aí, próximo slide, dentro dessa notícia, o Moacir Sclia, ele fez uma crônica, certo? Que é uma crônica. Crônica é uma narrativa curta de um fato do dia a dia, de um assunto do dia a dia. Como eu disse também a vocês, que, por exemplo, hoje está se falando muito de política. Então, tem os cronistas aí que eles pegam e estão falando sobre política, certo? Fazendo textos sobre política. Tem também sobre a pandemia, o assunto do momento pandemia. Então, tem muita gente, muito cronista falando fazendo crônica sobre a pandemia, tá certo? Aqui nessa crônica, ele pegou aquela notícia anterior e transformou num texto, um texto curto, que tem somente duas personagens, a mulher e o homem. Nós não temos como é o nome da mulher, nós não temos o nome do homem, certo? Aí, ó. Quando ela anunciou que estava grávida, né? Aí ele pegou no relacionamento abusivo, ele colocou a culpa nela, dizendo que ela que deveria ter tomado cuidado, que deveria ter, porque ele estava desempregado, que ela não tinha cabeça e que ele deveria ter trocado de mulher fazia muito tempo, certo? Natália, não fala agora não, senão aparece aqui, Natália. Aí,
Aí ele disse que foi uma responsabilidade. Apareceu o Zap, foi? Foi. Aí tem que ter Ah, cuidado meu. aí. Foi Aí, o grupo dos assistentes. uhum. Aí estava prestes a se realizar, certo? E que ela estava querendo ter filho, mas ele pegou e disse que não, tal. Ela pegou e se aperreou, e ele disse que ia pensar, e deixa eu ver uma coisa aqui, certo? Aí ele pegou e disse que ia dar uma resposta em 3 dias e sumiu. Só que depois de 3 dias, ele não apareceu. Ele apareceu depois de 3 meses, já com o negócio todo arranjado, com o negócio todo feito. Ele arrumou uma troca da criança por uma casa. E aí, no próximo slide, ele vai pegar e fazer com que ela troque a casa, a criança, o recém-nascido, por uma casa. E ela fica desesperada, mas ela cedeu, né? Porque ela amava ele, no caso, esse relacionamento abusivo. E fazer, trocando a recém, como um negócio, como um objeto. Aí eles foram morar naquela casa e ela, com a ideia ainda de ser mãe, ela disse que queria 4 ou 5 meninos, no mínimo, filhos, né? E aí, se a gente pudesse continuar a crônica, ela realmente daria para continuar, porque quando ela diz que queria 4 ou 5 filhos no mínimo, dá a entender que ele iria brigar com ela, que iria pegar e fazer com que a vida dela, ele se separasse dela, ficasse com um pedaço da casa, né? E ela ficaria na pindaíba. Aí, então, essa é a crônica em cima daquele fato da notícia. A notícia só passa a informação. A crônica é o pensamento do escritor, certo? Então, nós temos aqui essa ideia. A crônica é um texto curto. Já a notícia só passa aquela informação. Já a crônica é um texto curto com poucas personagens. Oi, Ícaro. Gustavo, alguém me responde. Fala, Ícaro. Ícaro. Alguém me responda. Eu estou escutando, não. Tô não. Fala aí, Ícaro. É que eu não estava escutando só ninguém, para mim tinha caído tudo. Não, você tá aí, eu estou escutando você. Ô, professor, Pra mim Oi. apareceu. ó, deixa eu falar primeiro, eu não vou poder participar da próxima aula que eu tenho compromisso, eu vou sair depois, assim que terminar essa aula. Certo, tá certo. Aí vamos aqui. Aí eu peço, aí no caso eu apresento, porque como tu não está na aula, toda vez quando tu não está na aula, aí dá para eu apresentar. Aí pode deixar, viu já? Tá justificado. Então, pode partir para o próximo slide. Aí, olha, esse aqui é um romance, certo? Aí, isso é um romance, viu? Nós temos o O que foi, romance. professor? Tem uns negócios aparecendo aqui já. Não Eu só tô mexa aí, não, excluindo você não vai mexer. eu só tô excluindo as mensagens que eu recebo. Não, não precisa excluir, não. Você vê depois. Depois de terminar a aula aí, você para de compartilhar e vê. Aí, Certo. olha, existe aí a questão do romance. O que é um romance? O romance é uma narrativa longa, certo? Quando eu falo em romance, não quer dizer romance que é aquele negócio de o homem e a mulher e não sei o quê, papapá, essas coisas assim, não. Romance quer dizer uma narrativa longa, uma narrativa longa. Aí nós temos aqui o romance Senhora, de José de Alencar.
pedaço do romance, viu? Porque ele tem muitas páginas. Existem vários tipos de romances. Os romances românticos, que é aquele que tem um final feliz. Existem os romances, romance de ficção, certo? Que é aquele que é inventado, né? Que não é vampiro, crepúsculo, essas coisas assim. Harry Potter, certo? Aí o menino perguntou ainda agora, professor, e Harry Potter é um romance? Aí eu É disse, sim. porque você não escutou a minha explicação anterior. Aí disse, deve ter sido. Porque romance quer dizer narrativa longa. Então, romance de ficção. Harry Potter é um romance de ficção. Porque ele é uma narrativa longa, certo? É uma narrativa longa. Então, Harry Potter, Crepúsculo, todos esses livros aí são romances. Agora, quando eu digo romance, não quer dizer que é romance de um homem com a mulher. Não tem essa ideia, não. Romance quer dizer narrativa longa, uma narrativa bem longa, bem extensa. Aí aqui nós temos o romance José de Alencar, que foi o que começou a fazer romance no Brasil. O romance dele era romântico. Ô, professor, Romântico. Oi. o senhor gosta de Harry Potter, é? Eu já comecei a ler, mas não sou muito fã desse negócio. Professor. Aí, É que eu só vi os filmes, pô, mas eu quero ir atrás de ler os livros. Professor, oi. Fala. É pra escrever alguma coisa? Até agora não. É só para prestar atenção. Quem foi que Mas falou hoje a gente vai Eliazinho? escrever ou não? Tem para escrever na próxima aula de arte, viu? Tá bom. Aí, então, quando eu falar romance, não é romance de homem e mulher, não. Romance, é uma narrativa longa, tá certo? Aí, no caso de Aurélia, senhora de José de Alencar, ele que começou o romantismo no Brasil, certo? Romântico no Brasil, certo? Ele fez vários romances e um deles é justamente esse Senhora. Ele é um dos romancistas mais conhecidos do Brasil. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar sobre ele, viu? Vocês vão pegar e vão estudar em literatura, vocês vão estudar ele. Então, romance, ele é um texto longo, muito longo, com várias cenas, certo? Com Tô cansado. vários núcleos. Então, aqui, o Romance Senhora é um homem e uma mulher, que eles eram namorados, Aurélia e Fernando Seixas. Só que a Aurélia é filha, ela está órfã, né? Porque o pai dela morreu e ela é pobre. Aí eu estava comentando que antigamente as pessoas pagavam dote à mulher, certo? Ao pai da mulher, ou ao pai da mulher ao homem, para justamente eles se casarem, que era um casamento arranjado. E por falar em casamento arranjado, eu lembrei também da questão dos avós e bisavós de vocês. Que muitos avós e bisavós, quando o pai não queria que ela casasse, certo? Ela casasse, ou o rapaz casasse com a moça, ou a moça casasse com o rapaz, ela não queria, não gostava do rapaz, eles fugiam. Tipo assim, Dona Maria gostava de José, mas o pai tinha arrumado o casamento de dote com João. Então, aí Maria pegava e fugia com José, certo? E muitas vezes fugia nova, 13 anos, 14 anos, 15 anos, certo? Para se casar. Então, os avós, bisavós, pode perguntar seu pai e sua mãe, perguntar quantos anos vovó casou, quantos anos bisavó casou, bisa casou e tal, aí, e vovô, tal. Aí você vai ver que muitos dos casos os pais vão dizer que eles fugiram para casar porque os tataravôs, sei lá como é que fala, os tataravôs, né? Eles não queriam que casasse, viu? Eles não queriam que casasse. Então,
Aqui o caso pode ter sido o caso do pai de Aurélia, que ele se casou com essa costureira pobre, né? Fugiu, e quando a pessoa fugia, o pai, ele não deixava nenhuma riqueza para a filha que fugiu ou o filho que fugiu. Aí o que é que acontece? Acontece que a Aurélia, ela fica pobre, depois o avô dela morre e ela ganha toda a fortuna dele. E ela começa a participar dos eventos da sociedade, ela se torna da classe social alta. E você sabe muito bem que na classe social alta de 1840, a mulher não podia ser solteira, viu? A mulher tinha que casar de todo jeito. Mulher solteira era um problema sério. Aí era discriminada. E logo ela arruma com o tio dela para pagar 100 contos de réis, mais ou menos 100 mil reais, a Fernando. Por quê? Porque Fernando era namorado dela, mas só que ele era muito ambicioso e ele pegou, deixou a Aurélia e foi se casar com Adelaide. E Adelaide era filha do banqueiro da cidade, certo? E como Adelaide era rica, ele, muito ambicioso, foi casar com ela. Só que ele deixa a Adelaide por causa dos 100 contos de réis e casa com a Aurélia. Só que ele não sabe quem é a pessoa que ele vai casar, né? E todo dia ela humilha ele, fazendo com que ele se sinta culpado, e ela, com muita crítica e muita ironia, fica humilhando ele por dizer que ele é um homem vendido, certo? Por 100 contos de réis. 100 contos de réis é mais ou menos 100 mil reais, certo? Aí eu vou pedir aqui para Gabriela ler, Gabriela do oitavo, ler esse texto para a gente dar sequência à aula. Certo. Senhora Aurélia Camargo, filha de uma pobre costureira e órfã de pai, apaixonou-se por Fernando Seixas, homem ambicioso, a quem namorou. Este, porém, desfez a relação, motivo pela vontade de se casar com uma moça rica, Adelaide de Amaral, e pelo dote o qual teria direito de receber. Passado algum tempo, Aurélia, já órfã, recebe uma grande herança do avô e ascende socialmente. Passa, pois, a ser figura de destaque nos eventos da sociedade de época. Dividida entre o amor e o orgulho ferido, ela encarrega seu tutor, tio Lemos, de negociar seu casamento com Fernando por um dote de 100 contos. O acordo realizado incluiu como uma das suas cláusulas o desconhecimento da identidade da noiva, por parte do contratado, até as vésperas do casamento. Ao descobrir que sua noiva é Aurélia, Fernando se sente felizardo, pois, na verdade, nunca deixara de amá-la, e abre seu coração para ela. O jovem, porém, na noite de núpcias, deixa claro: o comprou para representar o papel de marido que uma mulher na sua posição social deve ter. Dormirão em quartos separados. Aurélia não só pretende entregar-se a ele, como aproveitar as oportunidades que o cotidiano lhe oferece para criticá-lo com ironia. Ok, aí deixa eu só resolver aqui esse moído do chat, viu? Vamos ficar em silêncio, né? Vamos ficar quietos, Professor, vamos ficar quietos e parar de conversar. aqui tá dizendo Já dei, que é outra já pessoa. dei o ultimato. Vamos parar de ficar assim. Então, olha, romance é esse tipo de texto que faz com que tenha vários núcleos, né? Tenha várias personagens. Então, ele é um romance longo, prende a atenção das pessoas. Aí a novela de televisão pegou essa ideia de romance. Por isso que a novela de televisão prende tanta pessoa. É porque naquela parte principal, já decaiu aí, já. Naquela parte principal, termina Foi um erro que deu aqui, não foi?
Peraí, que não foi o computador, não. Foi só assim, foi só um problema que deu aqui. Eu vou conversar de novo. Certo. Aí, aquela parte principal, né, da novela, assim como do romance, eles paravam para prender a atenção das pessoas e as pessoas continuar ali no dia seguinte. Aí Jada vai passar aí para a gente, continuar passando, né, a leitura que a gente vai fazer agora. Então, lembrar mais uma vez, o romance é esse tipo de esse texto longo, certo? É esse texto longo que vai, Vamos ver. que vai, tem que abrir lá isso. Oi, Pra mim não carregou nada, tem 3 Marconildo. 3, Marconildo. Minha, já basta um. tem um professor Marconildo, que é o celular, e tem o outro Marconildo Viegas, que é o computador. Aí, 3 Marconildo, já basta um. Não, às eu vezes sei que... aparece. Às vezes aparece. Não, pra mim tá aparecendo que tem 3 Marconildo. Já basta um, imagine 3. Mas olha, Jade, como tá saindo, né? Ah, mas só me lascando, 3 Marconildo, ninguém aguenta, né? Imagina aí, eu botava 18 aulas para o 7º ano, se eu fosse ruim mesmo, sabe? Seu Eu botava professor. 18 aulas, 9 de manhã e 9 de tarde. E dava até a noite. Então, olha, Gabi leu pra Não, gente. professor, foi só uma brincadeira, não leva isso a sério, não. Eu sei, menino. Oxi, eu tô brincando também. Aí, Gabi leu pra gente, então, um fragmento aí do romance, certo? De Aurélia. E aí a gente vai para o próximo slide, que a gente vai detalhar um pouco mais sobre texto literário e texto não literário. Olha, o texto literário, ele trabalha com as palavras no sentido de conotação. Conotação é o sentido figurado das palavras. Tanto o romance, que é uma narrativa longa, como a crônica, que é um relato curto, né, do dia a dia, um fato do dia a dia, eles usam a subjetividade e a conotação. Eu suponho que todo mundo tenha estudado sobre conotação, porque ele significa a linguagem figurada. O 8º ano viu no início do ano, está aí no caderno de vocês, sobre conotação e denotação. Conotação é o sentido figurado da palavra e denotação é o sentido real da palavra. Jada, para de mexer aí, já. Aí, já esses tipos de texto que usa conotação, que usa subjetividade, um poema, uma poesia, uma música, um romance, uma crônica, todos esses textos, eles usam conotação, certo? São chamados de textos literários. Já os textos não literários são aqueles que só passam a informação, como uma notícia de jornal, que só passa aquela informação. Aí eles usam a denotação. A denotação é esse texto que fala no sentido real, não tem outra interpretação. Ok? Pode passar, Jada. E sobre o romance, a gente vai ver aí que ele é uma narrativa longa, certo? Aí tem um monte de romance, certo? Tem um monte de romance, como eu já disse, é uma narrativa longa. E tem várias capas aí, ó, de romance, certo? Romance quer dizer uma narrativa longa. Romance não é só romântico. Existe romance realista, romance de ficção, romance modernista e tudo mais. Pode passar, Jada. Próximo slide. Passar, Jada. Slide. Próximo slide. Aí, ó, romance. O primeiro romance foi o Don Quixote de la Mancha. Ele foi... Jada, fique quietinho aí, viu? Aí ele foi publicado em 1605 ou talvez 1612. Don Quixote de la Mancha, ele foi escrito por Miguel de Cervantes. Esse livro, ele fala sobre
um cavaleiro chamado Don Quixote, que ele se dá o nome de Don Quixote, né? E ele mora nessa cidade, La Mancha. Então, ele vai, então, junta com outra pessoa e ele vai para atrás da sua amada, certo? Então, aí é chamado de esse romance Don Quixote de La Mancha. Aí eu perguntei na aula passada, e eu vou perguntar aqui também, qual foi o primeiro livro impresso por Gutenberg quando inventou a tipografia? A Bíblia. A A Bíblia Bíblia. Sagrada. A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi o primeiro livro impresso, certo, por Gutenberg, quando ele inventou a tipografia. Foi nesse período aí, de 1600, 1590, por aí, viu? Pode passar, próximo slide. Próximo slide. Pode passar? Pode. Ah. E tem fogos também, depois, quando vai passar o slide, é? É pra completar, tá passando, quer dizer que tá ficando mais animado. Certo. Então, ó, característica do romance. Como eu disse a vocês, o romance é uma narrativa longa, certo? É uma história complexa. O leitor se aprofunda na trama, ele conhece bem cada protagonista, ele conhece cada personagem, ele se envolve na leitura, certo? Tem livro que, quando você vai ler, você passeia na história todinha, você é como se você estivesse lá presente, o autor falando, né? O narrador falando, e você como se estivesse presente ali. Então, a leitura, o leitor se aprofunda na trama, certo? Ele conhece cada protagonista e conhece muito bem. Existem vários personagens. O cenário é bem variado, certo? Não é só num único lugar, é em vários lugares. O tempo, que é o período de duração, ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico é quando conta as horas, e psicológico é quando só tem ideia de manhã, tarde e noite. O enredo pode ser vários fatos, certo? A pessoa, por exemplo, uma novela, ela está centrada numa única personagem, mas ela vai ser de outras... vai ter outras tramas, mas existe sempre uma trama principal. E como eu disse para vocês, nem todo romance é romântico. Existem os romances românticos, os romances de suspense, romance de aventura, romance policial, certo? Então, tem essa questão aí desses romances. Eu aí, como eu disse a vocês, e já falei para vocês. Pode passar o slide, por favor. Passa o slide aí para mim, por favor. Agora que vem aos fogos. O slide. Calma, professor. Vai que cai alguma coisa. Olhe, tipos de romance. O tema principal, né, que é a abordagem. Existe o romance urbano, que ele critica os costumes da sociedade. Isso foi do século XIX, certo? Sinônimo de romance realista. Romance urbano, ele vai criticar a sociedade. Por exemplo, Senhora, de José de Alencar, que a gente está vendo aí a capa, certo? Ele vai ser um romance urbano. Aí existe também principais representantes do romance urbano. Jorge Amado, que era baiano, ele fez o livro Capitães da Areia, que era um grupo de trombadinhas, né? De trombadinhas, que era um grupo de meninos de rua, né? Não trombadinha, que é preconceituoso, eu peço desculpa, que eram meninos de rua. E Eu esses chamo de trombadinha mesmo. Não, pode falar isso não já, né? Por favor. Aí, esses meninos que moravam na rua eram chamados de capitães da areia porque moravam na praia. Às vezes, olhe, preste atenção. Existem crianças que moram na rua, não porque eles querem, não, viu?
é porque, às vezes, o pai ou a mãe É batem trombadinha, ponto final. tem a mãe e o pai que batem nele, certo? E ele foge para a rua, porque ele acha que na rua ele vai estar mais protegido do que em casa. E às vezes acontece, né? Então a gente tem que entender cada caso e não julgar, porque cada caso é uma situação diferente. Então Jorge Amado, ele toca nessa questão das crianças abandonadas que vivem na praia, lá em Salvador. Aí é chamado de Capitães da Areia. Um romance muito bom, certo? Muito interessante. José de Alencar escreveu Senhora, que é um romance romântico, certo? E apesar de ser romance romântico, ele é um romance urbano, que fala sobre a sociedade carioca do século XIX, certo? Então, José de Alencar, vocês vão estudar ele lá no ensino médio, mas eu já estou falando aqui para vocês. E Jorge Amado também. Pode passar para a próxima página, próximo slide. Pode passar? Pode. Meu Deus. Aí, olha, em O que achou? até 1945, foi a era do romance brasileiro. Existiu o romance sertanejo ou regionalista. Ele vai abordar as questões sociais, especialmente da região Nordeste, a seca, a fome, a miséria, o analfabetismo, o quanto o Nordeste foi abandonado pelos governos ao longo desses anos todos, né? E o Nordeste sempre foi deixado de lado. As regiões mais desenvolvidas do Brasil são a Sul e a Sudeste, e agora a Centro-Oeste, né? Mas o Nordeste sempre foi abandonado, deixado de lado, certo? Então, esse é chamado romance sertanejo ou regionalista, mas é mais chamado de romance regionalista. Aí, olha, ele vai falar sobre a condição de subdesenvolvimento da região Nordeste, a visão crítica das relações sociais e do impacto do meio sobre o indivíduo, certo? Os principais nomes: Bernardo Guimarães, que escreveu O Ermitão de Luquém; Graciliano Ramos, que escreveu Vidas Secas; Raquel de Queiroz, que escreveu o 15, com relação à fome de 1915, a seca, aliás, a fome não, a seca de 1915, que assolou o Nordeste todinho. Foi um período de seca brabo, né? Quando a gente está... Vocês estão sentindo calor? Ou só eu estou sentindo calor? Eu não tô calor com o ventilador. Calor. Pois é. Eu não tô Se com calor, vocês... mas tô com o ventilador aqui do meu lado. Se a gente está sentindo calor agora, imagine na seca de 1915, que Ave foi uma Maria. tragédia. Foi uma tragédia, viu? Que era quentura, especialmente no sertão, no interior, viu? Aí tem, ó, José Lins Jorrego, que escreveu Menino de Engenho, Banguê e Usina. Existe Érico Veríssimo, que escreveu Clarissa, Caminhos No sertão Cruzados, não que fala existe água. dos Pampas Gaúchos, certo? Que os Pampas Gaúchos, Pampas Gaúcho, eles também têm a mesma característica aqui do Nordeste, não tem muita água, não, certo? E Jorge Amado escreveu... Licença, Jader. Aí, Jorge Amado escreveu Terras do Sem Fim, Contas e Histórias de Salvador. Desculpa, Certo? professor, é que tem informações aqui que eu preciso excluir. Certo, mas deixa para depois, para mexer depois, que está terminando a aula, aí senão vai aparecer aqui na filmagem. Aí, ó, aí Vidas Secas fala da vida dos retirantes, do êxodo rural. Vocês não já estudaram o êxodo rural, não foi? Que é quando uma pessoa sai de uma região, vai se mudar para outra região, aí leva as Sim. coisas, pronto. Graciliano Ramos, ele fala sobre o êxodo rural, no filme Vidas Secas. A pessoa está numa cidade do interior, aí não tem comida, não tem nada. O que é que ela faz? Ela vai se mudar para uma cidade que tem melhores condições. Então, isso é chamado de êxodo rural, viu? Êxodo rural. Então, é chamado, é visto isso também no livro
Vidas Ricas, de Pode passar, Graciela. professor. Pode passar. Próximo slide. Peraí, rapidinho. Vou passar. Tá, isso aí é tiro, né, fogo, não. É aqueles que estouram no ar, sabe? Aqueles que fazem. Aí, olha, os romances, Meu Deus. os romances históricos para a gente encerrar aqui a aula, certo? Romance histórico. O romance histórico, ele vai falar sobre as falas e as instituições, especialmente do século XIX. Isaac Quem se que tá muta. digitando, hein? É Isaac. Tá bom. Para! Eu. Isaac, mute aí, senão vai dar problema. Jader, agora é você, já. Agora fui eu. Você tá bagunçando aí. Deixa Viu? o professor explicar, vocês ficam brincando na aula. Que coisa feia, o professor tá tentando explicar, vocês ficam fazendo barulho. Meu Deus. Jader, tem que dar um tempinho aí, viu? Aí, olha, romance histórico. Romance histórico é aquele que vai falar dos costumes, das falas e das instituições do passado. Eu acho que você já ouviu falar que o índio, ele tem sua história, tem sua cultura, e ele vai ser falado muito no romance idealista. E aí, só faltam 5 minutos, a gente vai encerrar aqui, vou dar 5 minutos para vocês, para a gente começar a aula de artes, viu? Então, já está liberado e eu agradeço a participação de todos. Eu vou tomar uma aguinha também. Em 5 minutos a gente começa a outra aula. Tchau! Ah, Estamos tchau. liberados? Tchau. Tchau!